Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos continuar com a segunda parte do episódio 14, Rota do Leviathan. Deixa seu like se você tá gostando do vídeo e comenta se você quiser, porque a gente parou na melhor parte do episódio. Que aqui o nosso queridíssimo Matheus vai contar o que realmente e quem ele realmente é. Mas bom, vamos lá. Mas então, é verdade, você é um templário? Você trabalha pro meu pai? Esperava que ele tivesse mentido, que tivesse tentado me manipular. A única vez que ele disse a verdade foi para me contar que era você quem estava mentindo. É uma coisa de templário? Todo mundo mente? Nada é verdade? Tudo é permitido? Não, ouça, é mais complicado do que isso. Eu o interrompi com um gesto e olhei no fundo nos seus olhos. Ouça com bastante atenção. Cansei que mintam para mim, que me tratem como se eu fosse uma idiota. Eu cansei que as pessoas me escondam por trás de meias verdades. Dissimular a verdade e mentir, pretender o contrário e brincar com as palavras. Dizer que não mentiu, que só não disse toda a verdade. É uma desculpa infantil. Não aguento mais não poder confiar em ninguém. Os chefes da guarda, os que estão acima de nós, que têm responsabilidades ou sei lá mais quem. É uma coisa, mas eu acho que nós, a Curi, a Karen, você... Achei, por um instante, que pudesse ser sinceros uns com os outros. Todo mundo esconde coisas de mim aqui. E eu entendo, eu aceito. A Huanghua faz mistério, o Leviathan faz mistério, e eu não digo nada. A Ofélia, que devia ser um tipo de guia, mal fala comigo. O meu próprio pai tentou me virar contra os meus amigos, fazer com que eu me juntasse ao seu exército. E, mesmo assim, eu aguentei, eu suportei. Mas dessa vez foi demais. Você entende? É simplesmente demais. Eu entendo que ninguém tem a obrigação de revelar todos os seus segredos para mim. Mas nem disso. Eu só quero saber quem está... Já. Tentar descobrir o que todas as pessoas que eu conheço escondem. Nem o que elas me escondem sobre elas, alianças. Eu me recuso a tratar com desconfiança todas as pessoas que conheço. Não quero viver assim. O Matheus olhava fixo para mim. Ele não esperava que eu falasse tanto. Na verdade, nem eu esperava. Então, eu estou disposta a ouvi-lo. Estou disposta a fazer o esforço de tentar acreditar em você. Mas preste bem atenção no que você vai dizer. Não esqueça nada. Não deturpe nenhum detalhe. A minha paciência está no limite. Eu vou contar tudo para você. Não esconderei nada. Eu aconselho você a fazer exatamente isso. Ainda por cima, porque eu estarei presente quando você contar a história de novo, diante da relucente. Se alguma parte não bater, pode ter certeza que eu direi a eles. O Matheus mordeu os lábios e respirou fundo. Para começar, você tem razão. O seu pai não mentiu. Eu trabalhei para ele. Eu me juntei aos Templários alguns anos atrás. É verdade. A prisão dos Templários e os seus prisioneiros apareceram de repente na minha mente. Ele se associou a isso. Eu esperava manter a cabeça fria. Bater nele não ajudaria em nada. Mas não é. Provavelmente não é o que você imagina. Se você me disser que eles lutam pelo bem de todos, eu vou ficar furiosa. Não estou dizendo nada disso. Só que eu não sabia que eles eram quando me juntei a eles. Espere, ouça. Vou começar desde o princípio. Será? Ele balançou a cabeça, desamparado, procurando suas palavras. Bom,
tudo que eu contei para você sobre a minha vida na Terra é verdade. Não consegui me conter e franzi as sobrancelhas. Não estou dizendo isso para me absorver de nada, só para esclarecer. Só isso. Eu era muito solitário, não tinha amigos, não tinha um bom relacionamento com a minha família. Enfim, o que eu não disse é que depois do ensino médio, eu tentei ir para a faculdade, mas não durou muito. E bem rápido, eu me alistei no exército. Eles buscavam voluntários, sabe? Eles estão sempre em busca de voluntários. Eu fiz 2 anos de exército e até que gostei. Eu estava com pessoas que se pareciam comigo, algumas em todo caso. Quando não se tem um verdadeiro objetivo na vida, o exército não é como encontrar uma vocação, mas te dizem que faz o tempo todo. Você não precisa se perguntar o que quer fazer. Não faz sentido nesse contexto. Meio como aqui, de certa forma. É diferente. Aqui a disciplina é menos rigorosa, mas é meio que o mesmo princípio. A pressão de decidir quem você quer se tornar não existe. Se precisarem de você em algum lugar, a qualquer momento, você vai e faz. As coisas se tornam mais simples. Não sei se eu estou sendo claro. Acho que sim. Entendi o que ele queria dizer. Mas não via o que isso tinha a ver com a ordem. E os templários, nisso, eles recrutam no exército? Sim, desculpe, mas como você disse para não deixar nenhum detalhe de fora, desculpe, nenhum detalhe que tenha a ver com o fato de você trabalhar para o meu pai. Não trabalho para ele, eu trabalhei para ele. Já chego nessa parte. Então, sim, os templários recrutam no exército. Na medida em que eles são um tipo de exército privado, é bem lógico. Eles entrevistaram alguns de nós individualmente. Não sei exatamente como eles nos escolheram. O meu desempenho não se destacava dos outros. Enfim, mesmo assim, eles me contrataram coisas incríveis. Eu não consegui ler. Que droga, eu cliquei na hora. Ah, desculpa. Tá. Eles me disseram que faziam parte de uma organização muito antiga, muito secreta, que tinha descoberto um novo mundo. Hoje parece até banal. Vivemos nele. Mas na época fiquei fascinado. Eles me disseram que com eles eu contribuíra para descobertas incríveis. Que eu poderia fazer parte dos primeiros humanos a pisar em uma terra completamente desconhecida. Eles me contaram sobre a energia cérulea, sobre os dragões, sobre as fadas. Eu aceitei na hora, era tão incrível e tão ingênuo e... Meu Deus! Isso, até a motocicleta tá confirmando. Eles se apresentavam como pioneiros descobridores, tá bom? Eu tinha a impressão de me juntar a uma equipe de Apolo 11, sabe? Não de como olhar ao longe, ele mordeu os lábios. Eu consegui ler a amplitude da desilusão nos seus olhos. Pelo que eu podia constatar, ele parecia realmente lamentar. Bateu o arrependimento, né? Por outro lado, ele mentiu para mim desde que eu o conheci, então... Depois disso, eles me fizeram passar uns testes. Não vou entrar em detalhes. O Matheus notou minha sobrancelha erguida. Não, mas... Você quer que eu conte todos os detalhes dos testes físicos e psicológicos? Eita, acho que aqui sim a gente vai entrar um detalhe importante.
Pode ser meio demorado. Durou várias semanas. Muito bem, deixe para lá. Então, depois disso, você se juntou à ordem? Isso. Daí por diante, eu deixei o exército oficialmente e me juntei aos caçadores. É o nome que eles dão aos homens encarregados de fazer as OPEX. O rapaz percebeu meu olhar incrédulo. Desculpe, OPEX quer dizer operações externas. Não, eu sei, mas os templários chamam os homens de caçadores. Você se juntou à admissão de um exército privado chamada Os Caçadores? Na mais pura inocência? Jura? Dito assim, eu sei o que parece. Mas no exército, os caçadores são só uma unidade de elite da infantaria. Ah, é verdade, tem esse negócio também do exército. Como os caçadores ampiros, não me pareceu estranho. Claro, agora eu entendo perfeitamente que é uma espécie de trocadilho doentio. Então, com os caçadores, fomos para um campo de treinamento no interior. Nenhum deles vinha do mesmo lugar que eu. Na verdade, todos nós viemos de lugares diferentes. Ninguém se conhecia. No primeiro dia, explicaram como funcionaria. O programa do treinamento durava 6 meses e alternava exercícios físicos com o que eles chamavam de aulas. Em retrospecto, era meio que uma doutrinação, na verdade. Eu me segurei muito para não revirar os olhos. Que surpresa! No final, até os exercícios físicos era mais ou menos uma doutrinação. A ideia era que aprendêssemos realmente a contar um com o outro. E principalmente que aprendêssemos a só contar uns com os outros. Começamos a abandonando nossos nomes de nascimento desde o primeiro dia. Fomos terminantemente proibidos de revelar nossos nomes aos outros caçadores. Tá, aqui que eu quero saber. Eu tinha comentado isso com a Agatha e com o grupo das meninas. Eu falei, já que no comecinho do episódio, né, do episódio 13, tem aquele soldado lá que ele fala que eles utilizam nomes, porém eles nunca revelam o verdadeiro nome deles. Agora, será que aqui, eu tinha comentado, será que o Matheus é o nome dele? Tipo, é o nome dele ou é só um nome para disfarçar que o nome dele é outro, sabe? Cara, eu não sei não. Na verdade, eu quero saber. Quero sim saber se ele é o Matheus ou é outro nome. Mas bom, vamos lá. Fomos terminantemente proibidos de revelar nossos nomes aos outros caçadores, para realmente nos tornarmos uma unidade na nossa vida nova. Tivemos de escolher os novos nomes em uma lista de nomes estranhos. Nem sei por que eles escolheram especificamente esses nomes. São nomes de grandes cavaleiros das cruzadas, pelo menos os que reconheci. Eles estão organizando uma cruzada contra Eldaria. Eles nem escondem isso. Óbvio, analisando agora, parece evidente. Mas, naquele momento, parecia mais um tipo de RPG em tamanho real. E, sem ser indiscreta, posso saber que nome você escolheu? Ano. Ele suspirou, fitando a ponta dos pés. Eu escolhi... ainda bem. Meu Deus. Eu escolhi Manesis porque começa com a mesma letra que Mateus. De repente, tive uma dúvida. Nunca tinha pensado nisso. É por isso que você chamou sua espada de males inímicos? O rapaz fez uma careta desconfortável. Na verdade, não. Enfim, sim, de certa forma, em parte. Balancei a cabeça. Não estávamos aqui para isso.
Enfim, então vocês treinaram juntos por 6 meses? Sim, a parte de exercícios físicos se parecia muito com o que já fazíamos no exército, mas as aulas é que eram completamente fascinantes. Você pode imaginar, contaram a história do mundo sob o ângulo totalmente novo. Eles nos explicaram como antigamente os faeres viviam na Terra, que era dali que nossas lendas vinham no seu folclore. E como eles tinham criado um novo mundo, o Jardim dos Anciãos, só para eles, levando com eles a energia cérula, enfim, humana. Eles nos disseram que era a culpa deles se tínhamos de usar energias fósseis. Enfim, imagino que seu pai tenha contado a visão dele das coisas. Balancei a cabeça, confirmando. Inevitavelmente, sem nada para comparar, eu acreditei neles. Todos nós acreditamos. Contaram sobre vampiros, ogros, que foram apresentados como monstros. E era muito convincente, você entende? Fui obrigada a reconhecer que não tive nenhuma dificuldade em me colocar no lugar dele. Sim, sim, eu entendo. Quando meu pai me contou todas essas coisas, ele também conseguiu fazer com que eu tivesse dúvidas. Sendo que eu vivo em Eldaria enfim, há muito tempo. Ele balançou a cabeça, um pouco aliviado. Claro, alguns se recusavam a acreditar. Essas histórias ecoavam em mim. Sempre fui aberto a esse tipo de coisa. Na verdade, eu nem achei essa história tão surpreendente assim. No fim do nosso treinamento, eles nos levaram para visitar uma das instalações. Uma espécie de laboratório onde eles faziam experimentos com... O meu coração pulou no meu peito. Senti a ira tomar conta de mim. A energia célula. Eles tinham conseguido fabricar uns tipos de pequenos portais. E eles tinham conseguido coletar mana através deles. Você já sabe que existem portais naturais, como o Círculo de Cogumelos. Mas o desafio dos Templários era conseguir entendê-los. Eles esperavam poder abrir portais onde quisessem. Não sei se eles conseguiram. Exige muita energia, principalmente muito mana. Mas eles já tinham conseguido ativar alguns portais naturais por alguns segundos. E eles tinham conseguido fabricar portais artificiais, porém minúsculos. Como se tivéssemos furado o tecido da realidade com um alfinete. Nem consigo descrever o que eu senti quando vi aquilo. Esses furos no espaço, de onde o fio de energia célula escorria. Já imaginava um outro mundo, completamente diferente do nosso. Um mundo para onde eu talvez pudesse viajar em breve. E, de fato, a oportunidade surgiu antes do que eu esperava. No fim dos 6 meses, eles nos liberaram dizendo que nos chamariam. Várias semanas se passaram. Eu acabei me perguntando se não tinha sonhado. Ou se tinha sido vítima de um tipo de piada ou de experimento. Mas, finalmente, eu recebi uma ligação. Fui convocado a ir à comenda. Foi quando eu encontrei seu pai pela primeira vez. Ele tinha chamado todos os caçadores do meu esquadrão. Ele nos reuniu no hall. Disse que o assunto sério ia começar. Um tique nervoso fez piscar. O assunto sério. Sequestrar pessoas inocentes, prendê-los, torturá-los. Ele disse que um de nós seria escolhido para uma missão particularmente perigosa. Já tô vendo quem que vai ser. Cara, mentira que eu acertei nisso. Peraí.
mas especialmente emocionalmente ser o primeiro ser humano a pisar no solo do Jardim dos Anciãos em 1000 anos. Eu me candidatei na hora, outros fizeram o mesmo. Ah, tá, entendi. Não tantos quanto eu imaginei. Ele nos passou em revista rapidamente e me escolheu. Eu sabia, cara, eu sabia. Cara, eu não. Na hora, não entendi por que me escolheram. Talvez por causa da sua perna. Talvez você atraísse menos desconfiança do que dos eu daria. Não, acho que da perna. Eu não sei. Cara! Peraí. Talvez por causa da sua perna. Talvez você atraísse menos desconfiança do eudarianos. Talvez simplesmente. Peraí. Vamos ver uma coisa. Desculpem se eu tô aqui, mas eu quero ver uma coisa primeiro. Tá 65. Vamos lá. Vai ter que ser um desses. Provavelmente um desses vai diminuir com ele. Eu vou escolher a última. Talvez simplesmente porque você vinha da mesma cidade que eu. Talvez, vamos lá. Você disse que cada um vinha de um lugar diferente. Ele deve ter pensado que, se você me encontrasse, rolaria uma química natural entre... Calma aí! Sim, talvez seja por isso. Eu era quem menos tinha cara de militar. Mesmo assim, ele me levou para o escritório para conversar. Nós conversamos por muito tempo e ele me contou sobre você. Ele me disse que você tinha desaparecido, que todo mundo tinha se esquecido. Você, menos ele. Ele me explicou como tinha descoberto a existência da Ordem, como tinha se juntado a eles. E por que essa operação era muito especial para ele. Ele não queria que eu agisse só como um espião. Ele também queria principalmente que eu encontrasse e, se possível, que a levasse até ele. Ele parecia realmente... Enfim, ele não era nem um pouco como o tinha imaginado. Eu esperava encontrar um tipo de comandante de alto escalão ou um cientista louco. Eu também pensei nesse cientista louco. Mas, em vez disso, diante de mim, estava um homem de idade do meu pai, destruído pelo sofrimento. Tendo em vista os últimos acontecimentos, desculpe se eu não começar a chorar. Ele mordeu os lábios mais uma vez e limpou uma poeira imaginária da manga. Eu sei, você pediu para que eu contasse tudo, então eu estou contando tudo. Levantei os ombros e fiz um sinal para que ele continuasse. Por que você tá vermelho, Mateuzinho? Enfim, ele me encarregou de me integrar na sociedade eldariana e de encontrá-la. A sociedade eldariana é meio vago. Eu percebi isso quando cheguei aqui. Eldaria é bem mais extensa do que tinha pensado. Mas já que você tinha desaparecido ao sair de casa, você não podia ter ido muito longe. Eu só precisava encontrar um vilarejo ou uma cidade ao redor do meu ponto de chegada. Contávamos também com o fato da sua chegada não ter passado despercebido. O seu pai achava que, se os eldarianos não a tivessem matado, você teria se tornado uma espécie de celebridade local. Mas você roubou essa celebridade da Guardiã, Matheus. Mentira, claro que o Matheus, por conta da Guardiã, o Matheus ficou famoso, né? Vamos dizer assim. Ou pelo menos um objeto de curiosidade para os faeires da região. Por que eles não teriam me matado se eles eram os monstros que os templários descreveram? Eu achava que talvez você tivesse sangue de faere, que ele teria transmitido a você. Ele esperava que isso fosse notado e que a aceitassem. Ele esperava que isso fosse notado e que a aceitassem. De fato, foi mais ou menos o que aconteceu.
Aliás, ele tinha razão. Não tive nenhuma dificuldade em encontrar o seu rastro. Espere, espere. Tem um ponto que não está claro. No final, eles conseguiram abrir o portal? Você tinha dito que eles não tinham conseguido. Utilizando toda a energia célula que eles tinham acumulado, eles achavam que poderiam abrir um portal por tempo suficiente para que uma pessoa passasse. E foi o que eles fizeram. Eu passei pelo círculo de cogumelos. Eles esgotaram todos os recursos que tinham para enviar só você sozinho? Em todo caso, foi o que eles me disseram. Mas todos os faeres que foram sequestrados, todos os que foram encontrados lá, eles devem ter aberto outros portais, não? Como eles fizeram se custa tanta energia? Sinceramente, eu não sei o suficiente para responder. Mas visto tudo que anda acontecendo por aqui, o prédio em Genkaku, essas coisas, eu acho que a fronteira entre os dois mundos se tornou mais porosa. Não me espantaria se agora os portais naturais estivessem simplesmente abertos o tempo todo. E em um círculo vicioso, quanto mais mana eles coletam, mais portais eles conseguirão abrir. Quando eles atacaram na floresta, eles eram uns 20. Há um ano seria completamente impossível. Franzi as sobrancelhas. Esperava que ele soubesse mais. Mas tudo o que eu estou contando só envolve a comenta do seu pai. Existem outras que talvez tenham outros meios de atravessar E eles não teriam comunicado isso ao meu pai? Francamente, não sei. Nem sei se existe uma organização centralizada. Cara, é o que eu falei. É o que eu falei. Eu não compartilhei minhas outras teorias, né? Não postei no canal porque eu fiquei um pouco mal, mas agora eu tô um pouco melhor, né? Porque minha garganta tava ruim. Eu perdi também os vídeos, então eu fiquei um pouco meio triste, né? Então, eu só compartilhei minhas teorias com a Agatha mesmo. E ela que sabe a maior parte. Mas agora eu vou tentar me colocar um cronograma aqui, vou tentar reajustar todos os dias para postar vídeos no canal para vocês assistirem, tá? E postar teorias também. Também tem os vídeos do Layton, né? Momentos do Layton, do The Origins, parte 3, né? Que já tá salvo, só tenho que editar. E, bom, em breve eu vou postar esse vídeo. Também tenho vídeos de crack de Eldaria, que ainda tem que postar. Ainda falta editar algumas coisas, porque quando vi, eu falei, não, tá faltando alguma coisa. Mas, bom, continuando aqui. Em todo caso, nunca ouvi falar de alguém acima do Charles. Alguns rumores no máximo sobre a Ordem, mas sem mais detalhes. Sobre o fato do Charles ser uma espécie de franco-atirador da Ordem. Talvez seja parecido com ser um maçom. Entende, meu Deus? Várias unidades espalhadas, sem ter propriamente uma pessoa na liderança. Com mais ou menos a mesma filosofia, mas sem comando central. Na verdade, o ideal seria perguntar isso ao seu pai. A lista de perguntas só crescia. Contive um forte desejo de me deixar levar pelo desânimo. Veremos isso quando o capturarmos. Enquanto isso, continue a sua história. Sim, então eu cheguei aqui e achei o QG bem rápido. Eu esperava ser atacado à primeira vista. Estava alerta. Mas, como disse, fui muito bem acolhido. A guarda me alimentou, me ofereceu uma acomodação no refúgio. Não entendi nada do que estava acontecendo. Tinha pintado os vampiros como monstros e eu conhecia Karen. Tinha dito que os ogros devoravam os humanos e eu conhecia o Jamon. Tudo o que eu achava que sabia sobre os faeres estava errado. Fiquei chocado. Eu esperava encontrar, nem sei o que. Talvez tribos selvagens, espécies de bárbaros. Fiquei chocado por um tempo.
Não achei que os templários tivessem mentido para mim, só que eles estavam errados. Mas comecei a me sentir realmente bem aqui. De qualquer forma, a ordem não esperava que eu fizesse coisa alguma. Eu não tinha de sabotar nada, nem matar ninguém. A única coisa que eu tinha a fazer, se fosse possível, era levar você de volta ao seu pai. Mas logo descobri que você estava, enfim, morta. É estranho dizer isso para você assim agora. Enfim, eu pensei que, de qualquer jeito, desse ponto de vista, a minha missão estava terminada. Só me restava construir a minha vida aqui e pronto. E você não achou que, uma hora ou outra, os templários o encontrariam? Visto que eles tinham levado anos para me enviar, achei que teria tempo de prever isso. Aí, um dia, você saiu do cristal. Eu percebi que, na verdade, não mudava nada para... Como um bom soldado, eu devia ter tentado levá-la de volta para a Terra. Eita. Tive a mínima vontade de retornar para a minha missão. Pensei que só precisava deixar o meu passado para trás. E é isso. O resto você já conhece, você sente. Você sente. Mas por que você não disse nada? Poderia ter me dado ações para... Você poderia ter nos ajudado, nos avisado. Eu não podia saber que eles atacariam. Foi por isso que você fugiu na floresta? E na biblioteca? Foi por isso que você inventou essa história de Didin para cobrir a sua mentira? Ele não disse nada. Ele passou língua nos lábios. Estava à beira das lágrimas. E o que você me contou sobre o ataque na biblioteca? Tem alguma verdade nessa história? Eu inventei o fato de eles terem me sequestrado com os outros. Eu fugi assim que eles começaram a levar vantagem. Eu entrei em pânico. Se eles tivessem me levado, eu não sei o que. Todo mundo em pânico. E você foi o único a fugir. Dificuldade. Eu sei. Eu fiz besteira. Eu estou envergonhado. Balancei a cabeça, cerrando a mandíbula. Quando penso em tudo pelo que passamos, por nada... Sendo que você sabia desde o início, sendo que você poderia ter evitado tudo isso. Nós fomos à Terra em busca dos Templários, sendo que você já sabia onde eles estavam. Eu sei, cometi um erro e reconheço, eu tive medo de que quanto mais a mentira dura, mais difícil se torna voltar atrás. As mentiras, elas se acumulam. Eu tive medo. Se a guarda me rejeitasse, eu perderia tudo o que eu tinha. Ou não queria que eles pensassem que eu os tivesse traído. Que eles pensassem ou que eles soubessem.